E aí, gente, como vocês estão? Eu queria compartilhar algo, né? Pra quem tava vendo os meus stories, eu estava postando sobre o meu livro, que hoje faz um ano que esse livro foi publicado. E todo mundo sabe que eu amo escrever, né? Eu tô sempre aqui compartilhando textos e quando também estava, né, próxima do lançamento do livro, estava compartilhando muitas coisas acerca dele, enfim. E mas hoje faz um ano que esse sonho foi realizado e é um sonho que eu sempre tive desde quando eu era muito pequena. Inclusive, esses dias eu tava olhando umas coisas aqui em casa. Eu achei algo que minha mãe guardou e eu nem imaginava que ela tinha guardado até hoje. Um trabalho que eu fiz na quarta série. Eu não me recordo se a professora pediu pra fazer um livro ou se eu que quis, enfim. Mas era pra fazer um trabalho pra falar sobre. Eu acho que eu escolhi o tema, não tenho certeza, não lembro. Né? Foi na época da quarta série, então não vou lembrar. Ou ela escolheu o tema e enfim. E aí era sobre poluição. Gente, olha isso. A professora Inês, maravilhosa. Foi uma das melhores professoras que eu já tive na vida. E, meu, olha que bonitinha a pessoa. Meu Deus, olha como desenhava. Bem criança mesmo, né? Até hoje estamos aí, aperfeiçoando. Graças a Deus. Gente, o sol. Meu, esse sol é padrão. Todo mundo faz esse sol. Fazia, né? Enfim. Ai, mas enfim, o melhor é o final. Não, acho que não vai dar pra vocês verem. Tá, acho que não dá. Enfim, mas no final eu escrevi assim: agora o nosso livro acabou. Já vimos muitas coisas e acabamos. Mano, objetiva, né? Chega, já falei muita coisa, acabou. Chega, tá ótimo. Enfim, mas pra vocês terem noção do quanto eu sempre amei escrever. Eu tinha muitos diários, eu ficava sempre escrevendo o tempo todo, falando com Deus e... Enfim, minhas indagações de quando eu era criança, né? Que criança tem imaginação, né? Fértil. Então eu ficava ali escrevendo várias coisas. Então eu sempre tive o hábito de ler e escrever, desde pequena. Então, foi um sonho que o Senhor colocou no meu coração, né? Um dom que o Senhor me deu, né? Da escrita. E ele se realizou, né? E foi o primeiro de muitos. Muitos livros ainda que irão surgir em breve. E eu queria compartilhar uma palavra rápida acerca desse assunto, sobre sonhos. Né, eu quero falar um pouco sobre a história de José. Acredito que a maioria aqui conheça, né, a história dele. E tá lá em Gênesis, a partir do capítulo 37 até o capítulo 50, conta a história de José. Então, como são muitos detalhes, eu não vou falar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e aí não vai dar pra compartilhar. Enfim, mas o que eu queria falar era sobre sonhos. José, Deus falava muito com ele através de sonhos, mas José, em determinado momento da vida dele, não foi sábio, né? Porque ele era novo e tal, ele não foi sábio e acabou compartilhando um sonho que Deus tinha dado a ele com os irmãos. E, infelizmente, os irmãos tinham muitos ciúmes dele, né? Porque José era o filho que Jacó mais amava, né? E a palavra diz isso, deixa isso muito claro. Eu queria falar sobre sonhos, né, que tem a ver com a história de José, né, porque ele viveu muitas coisas que eram sonhos do Senhor para a vida dele, que ele nem imaginava, né. O Senhor não havia revelado a ele que ele seria governador do Egito, mas Deus ele tinha dado um vislumbre do qual papel que ele iria exercer na terra, do quão poderoso ele seria, né, para glorificar o nome do Senhor, obviamente. E então, o que eu queria compartilhar, que tem a ver com as nossas vidas, é que assim, todos nós temos sonhos, né? Eu hoje, como eu falei, está completando um ano que meu livro foi publicado, né? Para honra e glória de Deus, e foi um processo, né? Eu tenho esse sonho há muitos anos. E não foi uma coisa, ai, Deus falou hoje e no dia seguinte publiquei. Porque eu era criança quando esse sonho, né, veio ao meu coração, né? Um sonho nasceu no coração de Deus. Então, não tinha como eu simplesmente já publicar um livro, né? Eu passei por um processo de anos, né? E às vezes você também está vivendo algum processo até você chegar no ponto de viver um sonho que você anseia viver. Ou às vezes você já passou por esse processo, já realizou algum sonho, mas ainda tem outros que o Senhor quer realizar na sua vida. Mas existe um tempo, né? A palavra fala em Eclesiastes 3. Eu confesso, eu não gostava de ler, porque antigamente, antes de não ter entendimento em relação ao tempo de Deus, em relação à palavra, eu sempre, toda vez que eu lia Eclesiastes, eu ficava incomodada, eu ficava, meu, eu quero pra ontem, porque infelizmente a gente acaba sendo muito imediatista, né? A gente acaba sendo muito ansioso e acha que é assim. Deus falou hoje, então eu tenho que fazer hoje. E não é assim que funciona. Né? Tem um tempo de preparo,
né? O processo que a gente vive até chegar no ponto de viver um sonho, né? De um sonho ser realizado por Deus, é um tempo de preparo, né? Claramente é um tempo de preparo. E muitas vezes a gente não entende. A gente se preocupa, a gente não vê acontecendo, e a gente pensa que esse sonho nunca vai se realizar. Principalmente quando são coisas muito grandiosas, né? Como foi na vida de José. Era algo assim extraordinário que ele acabou compartilhando ali com os irmãos. E eles tiveram tantos ciúmes e tanta inveja que eles simplesmente escolheram vender ele, né? E só que isso não parou aquilo que o Senhor tinha para fazer na vida de José, né? Em Jó 42:2 diz: sei que pode todas as coisas, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Então, por mais que eles acharam que talvez, né, entre aspas, eles estavam interferindo naquilo que Deus tinha para fazer na vida de José, ele não tinha como, eles não teriam esse poder de paralisar um propósito, um plano, um sonho que Deus tinha para a vida de José, para fazer não somente na vida dele, mas através da vida dele também. E assim é nas nossas vidas. Às vezes a gente vai compartilhar um sonho com pessoas que não vão enxergar aquilo que Deus está falando conosco, não vão enxergar nem que é algo que o Senhor falou, né, conosco, aos nossos corações. E tudo bem, nem todo mundo vai entender aquilo que Deus tem com a sua vida, né, para fazer na sua vida, através da sua vida. Por isso nós temos que ser sábios em relação com quem nós compartilhamos os nossos sonhos, os nossos planos, né? E então o Senhor, ele usa muitas vezes de situações que a gente se frustra com pessoas para fazer com que a gente feche a boca, né? Sendo bem sincera. Porque a gente às vezes fala demais e tem coisas que não é pra falar porque não é o tempo. Às vezes só a pessoa simplesmente tem que ver acontecendo. Ou tem o tempo certo pra compartilhar. Não significa que você nunca pode compartilhar com ninguém. Mas entenda o tempo, entenda o momento que você está vivendo, entenda-se e também entenda quem são as pessoas que você deve compartilhar. Né? Nós temos que ter muita sabedoria em relação a isso. E não significa que se você falar, nossa, não vai acontecer. Não é isso. Mas, na verdade, às vezes a gente cria uma expectativa de que a pessoa também vai sonhar junto conosco e que ela também vai acreditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas e, na verdade, nem sempre vai ser assim. As pessoas não têm obrigação de acreditar naquilo que Deus falou ao seu coração. Elas não têm obrigação. É muito bom, sim, quando a gente compartilha com, sei lá, nossa família, amigos íntimos, enfim. Mas é muito bom quando a gente compartilha. Mas ainda assim, nem sempre as pessoas vão de alguma forma, como que eu posso dizer, corresponder à nossa expectativa. E a nossa expectativa tem que estar somente no Senhor. Se Ele falou algo ao seu coração, Ele vai fazer. Né? É um sonho, impossível. Não existe nada impossível para Deus. Então, se Ele falou algo ao seu coração, Ele vai se encarregar de fazer. Então, nós temos que ter sabedoria em relação a quem nós compartilhamos nossos sonhos, os planos que Deus tem para nós, as coisas que nós almejamos viver, aquilo que nós desejamos e ansiamos, né? E outra coisa que eu também queria compartilhar sobre ainda esse assunto, mais uma vez dizendo, né, sobre o tempo. Né? Então, assim, eu passei por um processo para viver esse sonho. Não foi uma coisa que foi da noite pro dia, eu simplesmente escrevi, consegui publicar e glória a Deus. Não foi assim. Foi um processo. Eu tive que passar por algumas coisas também para que algumas coisas que eu vi do meu testemunho que eu compartilhei no livro, para que Deus pudesse falar ao coração daqueles que leram o livro e ainda lerão, né? Irão ler. Então, assim, entenda o tempo de Deus na sua vida. Ele falou algo pra você hoje, tenha calma, não seja desesperado. A gente se desespera muitas vezes, a gente se preocupa demais, a nossa mente fica acelerada e a gente quer as coisas pra ontem, mas não é assim que funciona com o Senhor. É algo muito óbvio. Tem coisas que a gente não está preparado ainda para viver, mas isso não significa que o Senhor não vai, de alguma forma, querer nos revelar, porque o Senhor ama revelar as coisas aos filhos. Até pra gente se preparar, né? O Senhor podia muito bem ter falado pra mim, ó, filha, esse é o sonho que eu tenho pra você, eu te dei esse dom e é pra você escrever um livro. Eu podia muito bem negligenciar esse dom. Eu poderia simplesmente não escrever, não me aperfeiçoar, não ser uma pessoa que tem o hábito da leitura, porque uma pessoa que escreve, ela tem que ler, né? Pelo amor de Deus. Então, eu poderia simplesmente, tá bom. E aí, o que eu iria escrever não iria ter a qualidade que o Senhor esperava de mim. Porque Ele deu um dom, a gente tem que permitir que Ele aperfeiçoe. Para isso, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, talvez o sonho que você anseia viver ainda não está acontecendo, não é porque não vai acontecer, mas porque o Senhor está querendo aperfeiçoar aquilo que Ele já
derramou sobre você, que tem a ver com o cumprimento desse propósito, dessa promessa, desse sonho. Então, o que eu queria deixar de mensagem aqui, que eu queria compartilhar, que foi algo que o Senhor ministrou no meu coração, por conta desse dia que é tão especial para mim, em relação a essa realização de um sonho, né, que, veio do Senhor. E então eu queria compartilhar isso, sabe? E deixar essa mensagem. Que vocês entendam que a gente precisa ter sabedoria em relação a quem a gente compartilha os nossos sonhos, que a gente precisa entender o tempo de Deus e que o fato de não estar acontecendo ainda não significa que não irá acontecer. Só você está simplesmente passando por um processo. A gente fala muito isso, né? Estou no processo. E é real, é verdadeiro isso, é verdade. Você está nesse processo porque Deus está te preparando. Porque se você viver isso antes do tempo, talvez vai ser um sonho frustrado. E ao invés de ser algo que vai ser uma bênção, que vai agregar na sua vida e também na vida de outras pessoas, porque tudo que o Senhor faz nas nossas vidas não para só em nós. Não é sobre nós. Então, se a gente tem a ilusão de que o que Deus falou é só sobre mim, não é só sobre você. É sobre aquilo que Deus tem como um plano para cumprir nessa terra, né? Ele quer sim nos abençoar, quer sim nos alegrar, né? Através do fato dele cumprir coisas que ele mesmo falou nos nossos corações. Porém, também é sobre as pessoas. Às vezes sua família vai ser impactada por um sonho que você tem. Às vezes é um trabalho específico que você sonha, uma empresa que você sonha em entrar e que às vezes é muito difícil e parece ser impossível, algo que o Senhor já falou no seu coração, que você mesmo já declarou que, vou trabalhar um dia nessa empresa, mas aos seus olhos, né, é impossível. Não tem como acontecer, de acordo com o meu currículo ou de acordo com a faculdade que eu fiz, não tem como eu entrar ali. Não sou qualificada. Então vai se qualificar para isso, sabe? Permita que o Senhor venha te aperfeiçoar para que você, quando chegar o tempo de você viver o cumprimento da promessa, né, o cumprimento desse sonho, desse plano que o Senhor tem para sua vida, que você seja preparado. E que não seja algo que vai trazer frustração. Poxa, algo que eu queria tanto viver, agora eu tô vivendo, só que eu não tava preparado para viver isso. E tá acontecendo tanta coisa. Então, às vezes, a gente passa por processos desnecessários que a gente se coloca. Porque a gente tá vivendo, a gente colocou a nossa mão de alguma forma e fez com que, né, deu o nosso jeitinho para que aquele sonho, aquele plano, né, aquele desejo que nós tínhamos viesse a acontecer. Mas aí traz tantas dores, tantas frustrações que você não tem prazer naquilo, não tem alegria. E o Senhor, se Ele coloca algo no nosso coração, se Ele tem um propósito, algo que Ele quer fazer, é para trazer alegria, não para trazer dor, para trazer frustrações, para trazer tristeza, né? Um sonho, né, quando a gente sonha algo, deseja ver algo, é algo bom, é algo que vai agregar, não só na nossa vida, né, como eu havia falado, mas também na vida de outras pessoas. Então, quando isso não acontece, tem algo de errado. É porque a gente colocou a mão, é porque a gente está vivendo algo antes do tempo, né? Enfim, então espero que essa palavra tenha falado ao coração de vocês e que, para quem ainda não leu o livro, quem também talvez nem saiba que, enfim, que eu tenho o livro publicado, o link está na bio do meu Instagram e também tem o link do YouTube com a canção autoral que eu tenho, né? Que por enquanto é só uma que eu tenho publicada, né? Mas em breve virão outras também. E tem outros vídeos lá também, testemunho no YouTube, coisas assim. Aqui no feed também tem, né, textos, enfim. E para quem quiser ler o livro, ele fala sobre Jesus. Isso é algo óbvio, porque essa é a mensagem que eu compartilho. E mesmo que às vezes as pessoas se cansem de ouvir eu falar sempre a mesma coisa, eu não me importo. Ele é aquele que me salvou, ele é meu Senhor e Salvador. E tudo que eu faço é por Ele, para Ele e com Ele, né? A gente tem que ter esse cuidado também de não fazer algo que aparentemente a gente está fazendo para Deus, mas a gente está fazendo sem Ele. Então, gente, o barulho ignora, porque é normal. O som também não deve estar tão assim, mas amém. O importante é eu compartilhar aquilo que Deus falou no meu coração e espero que, assim como eu fui ministrado através dessa palavra, que vocês também sejam. E leiam o livro, quem ainda não leu, tá lá na bio do Instagram. E é isso. Deus abençoe.